Se você calcula risco, você vai se dar bem. É uma linha de raciocínio. Está apresentando aqui Questão os hábitos. estatística, Isso é exatamente. estatística. Está colocando os números. O que você pode fazer é ter um hábito mais saudável. Ah, você não vai cortar tudo? Não. Agora, quando criam os mitos, e aí, como ele falou no começo aqui, o tio que tudo dá câncer, o que a gente mais está agora é numa era de ficar grudado com o celular. O celular a gente brinca, mas virou um chip que está conectado o tempo inteiro. A gente fica mais tempo com o eletrônico do que com a nossa família, se a gente for pensar. Existe algum estudo relacionado a ondas magnéticas? Não sei o que o celular pode produzir que pode evoluir para uma doença? Então, Zuki, esse é um assunto que é controverso. Você tem estudos que sugerem que o celular aumenta o risco de câncer de cérebro no lado que você usa o celular. Que loucura. E tem estudos que não sugerem isso. Então, quando a gente coloca uma recomendação, por exemplo, na OMS, de um fator cancerígeno, é porque os estudos todos caminham numa direção, dizendo aquele fator, por exemplo, embutidos, são classificados como fator cancerígeno. Já Ponto. tá. Na OMS já falou que é. É, porque os estudos todos caminham para essa direção, às vezes com alguma variação do tamanho do risco maior entre um estudo e outro, mas todos caminham para essa direção. Em relação ao celular, isso não é algo definitivo. O ponto é que alguns grupos, ou alguns países, algumas sociedades têm recomendado que as pessoas usem fone ao invés do celular no ouvido, para diminuir a distância entre o celular e o tecido cerebral. Mas outra vez, a gente tem que ser muito responsável e cuidadoso quando a gente fala algo, é algo que já é bem estabelecido. Não está carimbado. E o celular ainda, ele não está carimbado. Mas o que o celular faz, na minha opinião, aí olhando o outro lado da moeda, é que o celular, e tudo que vem, obviamente, não é o celular, né? Por trás dele, né? Ele tem e vai causando graves problemas de saúde mental. Emocional, né? E assim, apesar da gente não ter uma comprovação muito óbvia de que saúde mental, problemas psiquiátricos levam a câncer, a gente tem evidências muito claras de que quadros depressivos de longa data ou outros quadros psiquiátricos têm uma interferência direta com o sistema imune. E o sistema imune não é um guardião só de infecção, ele é um guardião de combate ao câncer no organismo. Tanto que dos novos tratamentos de câncer, o grande investimento são em imunoterapias, em estratégias para aumentar o nosso sistema imune, a nossa potência para atacar o tumor. Então, nesse sentido, eu acredito, mas ainda não tem uma grande comprovação Interessantíssimo. de que quadros muito extensos, depressivos, de ansiedade ou de outras doenças, sim atrapalham a imunidade, isso é comprovado, e baseado em atrapalhar a imunidade, eles abrem uma brecha para o aparecimento do tumor. Por que isso? Porque o tumor ele é muito mais comum em pessoas idosas do que jovens. E por quê? Porque nós temos bilhões e bilhões e bilhões de células no nosso corpo. Elas constantemente estão se renovando. Seria muito difícil de imaginar que em nenhum momento alguma célula dessas bilhões e bilhões nessa renovação não estão caminhando para um lugar que não é um lugar adequado. Certo. Estão se transformando em algo que não seja o normal. O nosso sistema, quando reconhece essas células, ele imediatamente ataca e mata essa célula. Ou seja, ele isola e mata. Tá. À medida que o nosso sistema de defesa fica mais débil, mais fragilizado, menos atento, ele passa a não reconhecer células que eventualmente estão se transformando numa célula maligna. E é por isso que o câncer é mais comum em pessoas mais velhas do que em mais novas. Porque nas pessoas mais velhas, o sistema imune ele é menos alerta. E é por isso que o câncer é mais comum em quem tem uma síndrome genética. Outra vez, é raro. Legal. Mas por que é mais comum? Porque tem vários genes do nosso corpo que controlam o controle da harmonia do corpo. Quando esse nosso guarda ele tem um defeito e ele fica dormindo, você perde o controle e alguma célula ela passa a se proliferar. Que é o estado de presença.